E 2026 deve ser mais um ano de estiagem e medidas restritivas no abastecimento de água em São Paulo. O sistema Cantareira completou uma semana abaixo dos 20% do nível do reservatório. Os dados são da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. O reservatório opera na faixa 4, que é considerado nível crítico. E nós vamos falar sobre isso com Eduardo Caetano, que é coordenador do Instituto Água e Saneamento. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara. Bom dia a todos os espectadores aí de vocês. Prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Eduardo, como explicar que as chuvas volumosas da última semana, dessa semana também, não estão ajudando o sistema Cantareira? Pois é, Luara, a gente tem uma situação hoje que a gente vem de meses ali já com chuvas bem abaixo da média, e isso seca realmente os solos e vem prejudicando muito os mananciais. Para a recuperação dos mananciais, são necessárias muito mais chuvas do que essas grandes pancadas. É preciso chover por mais tempo constante para que o solo possa encharcar e aí então o nível das represas começa a subir. E a gente está no verão, né? Quando a gente tem muito calor, com as ondas de calor e principalmente na Grande São Paulo, onde você tem a cidade muito densa, com poucas áreas verdes, acaba ocasionando as tempestades, que cai muita água por muito pouco tempo e essa água escoa muito rápido. Então, você não tem um tempo de que essa água infiltre no solo onde ela tem que infiltrar. E outra que ela precisa cair no lugar certo, né? Não adianta a gente estar com a represa vazia e a chuva cai na cidade. Então, tem esse conjunto de fatores ali que a gente tem que prestar atenção. Então, a gente precisa torcer para que chova bastante aí nos próximos meses. Que chova bastante e sem transtornos para a população. Precisa chover no lugar Sim, certo, com né? certeza. Eduardo, quanto que é preocupante esse índice nessa época do ano? Porque o pior, né? Se o índice não subir, o pior ainda está por vir. É, é, bom, a gente tem que entender também que esse reservatório, a gente está agora abaixo dos 20%, então até o fim do mês a gente vai saber pela Agência Nacional de Águas e a Agência de Águas de São Paulo se vai ser possível continuar com a retirada de água do Cantareira no nível que a gente tem hoje. A Sabesp vem retirando ali em torno ela pode retirar 23 metros cúbicos por segundo, e quando o nível abaixa dos 20%, eles vão ser obrigados a retirar 7,5 metros por segundo a menos, eles vão poder retirar só 15,5. Isso significa que a quantidade de água a ser disponibilizada para a população vai baixar bastante, é o maior grau de redução que é preciso tirar da água que é disponibilizada. Então, a situação deve ficar mais crítica no sentido do tempo de gestão de demanda noturna, que é quando acaba a água, vai ficar mais longo, e enquanto os reservatórios não enchem, essa situação vai se estendendo. O maior risco agora é que a gente chegue nas estações secas, ali em torno de março, abril, quando acabam as chuvas, num nível muito baixo. E isso é bastante preocupante, porque as chuvas já vão ser escassas, elas já vêm sendo e tendem a ser muito mais. Então, a gente vai precisar ser bastante resiliente ali com essa situação. Esse é o momento, né, de conseguir recuperar os reservatórios, os mananciais. São Paulo já vive uma restrição de abastecimento, a Sabesp já anunciou uma menor captação de água também dos reservatórios. Eduardo, você acredita que essas medidas, elas são eficazes? E se a gente continuar assim, nesse nível
2024, nessa situação crítica, conforme a gente tem acompanhado dos reservatórios? Olha, a gente tem um sistema mais robusto hoje com relação à crise de 2014, e só que, mesmo assim, a gente precisa tomar mais cuidados do que a gente está tomando hoje para que esses reservatórios não baixem mais, né? A redução da captação é uma, mas a captação ela responde à demanda da população, à demanda de água da cidade. Então, é muito importante que, de fato, a população economize água e consiga melhorar a sua, que a gente chama da resiliência a partir do imóvel, né? Que é fazer reuso das águas em casa, captar água da chuva. Existem outras formas também já de larga escala, de reuso de água, enfim, a gente precisa, de fato, diversificar as fontes para a gente não piorar a situação que a gente está. Eduardo, o governo, a própria Sabesp também tem anunciado alguns investimentos para a construção de novos reservatórios. Essa é a saída porque, infelizmente, a tendência é piorar. Nós temos tido a cada ano, um período de estiagem maior, de chuvas mais desorganizadas, caindo no lugar errado e causando transtornos também em outros pontos. Esses reservatórios são uma solução? Ou qual seria um projeto para curto de preferência ou médio prazo, pensando na solução e da dependência desses reservatórios atuais? Olha, são soluções bastante importantes. De fato, é preciso aumentar essa reservação e essa disponibilidade de água, mas a gente tem algumas questões ali para observar. Quando a solução de buscar água mais longe, cada vez mais longe, a gente está, primeiro, comprometendo outras reservas de água, né? A gente vem secando uma parte das represas, e quanto mais água a gente traz de outros lugares, a gente também começa a colocar outros lugares em risco. E mesmo esse sistema tão robusto, se a gente tem um quadro de seca generalizado muito grande, como a gente hoje enfrenta em São Paulo, no centro-leste ali, mas o centro de São Paulo também está, do estado de São Paulo, também está em situação bastante crítica. Não adianta, se não tiver água para trazer e para reservar, a gente não tem como. Então, outras medidas bastante urgentes a serem feitas é atuar na preservação dos mananciais e das nascentes, não só nas áreas das represas, mas também em todo o curso dos rios, e garantir que essa recarga natural dos corpos hídricos ajudem ali a deixar o sistema mais resiliente. E, além disso, é muito planejamento e sensibilidade também com relação aos dados para manter um nível de retirada de água constante, mesmo em tempos de abundância de água. Se a gente economizar na abundância, quando ela começa a faltar, a gente pelo menos consegue retardar esse efeito do baixo nível das represas. Perfeito, nós conversamos com o Eduardo Caetano, ele que é coordenador do Instituto Água e Saneamento. Eduardo, só a título de curiosidade, eu quero trazer que eu estou pegando aqui no sistema que faz acompanhamento do nível da água no estado de São Paulo. O sistema Cantareira, do dia 18 de outubro até agora, ele só veio numa queda. Estava próximo ali dos 25% o nível do reservatório e hoje estamos abaixo dos 20%. Nos últimos 7 dias já estava também abaixo dos 20%, que é uma situação preocupante. E quando a gente puxa esse gráfico lá para o dia 19 de julho, o sistema Cantareira, ele estava acima dos 40%. Julho, que é um período de seca, que não tem chuva. Então, nós fomos usando o que estava no reservatório do período de chuva passado, né? Acompanha o raciocínio comigo, Eduardo, para ver se a gente consegue esclarecer tudo para o pessoal de casa e também de quem está nos acompanhando. Nós usamos, durante o período de estiagem, aquele reservatório que estava no índice com mais segurança na última estiagem, em julho operando acima dos 40%. Saímos do período de estiagem e entramos na primavera, que é a transição para o verão,
onde volta gradativamente esse período de chuva, mas só uma tendência, só queda. Nós não tivemos um momento de alta no reservatório. E aí chegamos então agora em janeiro, a última semana abaixo do 20%. E quando a gente olha no último ano, em janeiro do ano passado estava operando em 50%, subiu em fevereiro, março e até maio para perto dos 60% e depois foi só ladeira abaixo. Complicado, né? Como que vai ser esse ano, hein? O período de estiagem, Eduardo? Pois é isso que a gente fala com relação ao planejamento, do que eu trouxe ali na abundância, a gente também saber usar água com responsabilidade, né? Então, até se a gente voltar um pouquinho mais atrás, em 23, esse nível estava em 75% também. Mas o que a gente olhou, um relatório que a gente fez no Instituto Água e Saneamento recentemente, mostrou que a captação de água, a quantidade de água que se tira dos reservatórios veio aumentando. E ela chega ao limite ali do que é possível ser retirada em 2025. Então, mesmo no quadro das baixas chuvas, a gente aumentou a retirada de água dos mananciais, o que pode ter acelerado ali que esse nível baixasse. Então, a gente precisa ficar atento também nos períodos de reservatórios cheios para que a gente consiga mantê-los dessa forma um período mais longo e realmente não ter que chegar nessas medidas extremas que a gente está enfrentando agora. Exatamente, porque é tão difícil, né? Enquanto a gente fala para as pessoas economizarem água, nós estamos acompanhando nas imagens muitas famílias sem fornecimento de água. Então, imagina como que fica a situação dessa família quando volta a ter água. O tanto de coisa que precisa lavar, higienizar, reservar um pouco de água para uma outra emergência. Complicada a situação, que a gente tenha políticas públicas pensando numa reserva e mais segurança hídrica também. Agora sim, muito obrigada, Eduardo Caetano, coordenador do Instituto Água e Saneamento, pela entrevista. Seja sempre bem-vindo ao News Primeira Edição. Obrigado, conte conosco.